Agostinho Manuel Moreira de Sousa Santos nasce a 22 de julho de 1960 em Mafamude, Vila Nova de Gaia. Mestre em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e com um doutoramento em museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, este jornalista e artista plástico detém um vasto currículo. Enquanto repórter, o seu trabalho foi diversas vezes premiado e reconhecido, realizando uma atividade profissional abrangente. Autor e colaborador em diversas publicações, marcou igualmente presença em instituições tão privilegiadas como o Jornal Notícias, 1º de Janeiro, Artistas de Gaia Cooperativa Cultural, Bienal de Arte de Gaia, entre outros. Como artista plástico, foi igualmente premiado e distinguido a nível nacional, obtendo várias menções honrosas. A sua ampla obra foi alvo de várias exposições individuais e coletivas e encontra-se espalhada por diversas coleções, tanto públicas como privadas, salientando-se a Fundação de Serralves, o Futebol Clube do Porto, o Museu da Bienal de Vila Nova de Cerveira e o Museu de Arte Contemporânea de Olinda. Eu hoje não conseguiria viver sem desenhar, sem pintar. Já tive algumas experiências quando saio daqui e em viagens e tal, tenho muita dificuldade. A maior saudade que tenho é do ateliê. E, portanto, estou sempre à espera de voltar para me meter aqui no ateliê e pintar sempre. O seu ateliê, localizado no coração da cidade de Gaia, é o seu templo, o seu espaço de repouso, o seu universo. O local onde consegue ser ele próprio, um espaço de meditação. Eu acho que um ateliê é um espaço onde o artista se encontra, reflete sobre o mundo, sobretudo sobre os outros, e é um espaço onde é uma espécie de radiografia. Há artistas que hoje em dia que não utilizam muito o ateliê, mas eu ainda sou daqueles que precisa de um espaço onde esteja só, onde dialogo com as telas, onde me zango com as telas, com os papéis, com as tintas e onde às vezes também me enamoro com esses materiais todos, sobretudo quando aquilo que está a sair me satisfaz. Eu fico às vezes agradavelmente surpreendido quando a mão obedece à cabeça e depois isso dá os seus frutos, quer através do desenho, quer através da pintura, quer através da escultura e de todas as áreas. Portanto, o ateliê é para mim um lugar sagrado no sentido de é um lugar onde só estou eu. É um lugar que me permite pensar sobre a vida, pensar sobre aquilo que estou a fazer e pensar sobretudo sobre o que quero fazer. Apesar de, também já não é a primeira vez que isso acontece, eu vou na rua, na mesa de um café, num avião, num comboio, numa viagem, e a ideia é passada imediatamente para um bloco de apontamentos e, portanto, aí funciona também como uma espécie de ateliê, onde consigo esboçar a ideia que quero. Depois, claro, no ateliê desenvolvo. Um espaço onde o autor se sinta bem, onde se sinta em sua casa, onde se sinta que tem possibilidade de sujar, de pintar, de deitar tinta no chão sem ter o cuidado de estar a sujar o chão às paredes. Eu acho que o ateliê é um espaço de liberdade. Havendo esse espaço, obviamente dá asas para que, de facto, a arte comece a surgir com maior rapidez. E, portanto, eu não direi que influencia, mas que ajuda muito à concentração do indivíduo e, sobretudo, que o autor tenha a possibilidade de pensar um bocadinho sobre aquilo que pretende fazer e dialogar. É muito importante dialogar com as telas, mesmo naquela fase em que estou a
a começar uma obra, é preciso dialogar com as tintas. Quando eu digo dialogar, é preciso zangar-me com elas, às vezes, quando elas não obedecem, quando a mão não obedece, esta mão às vezes não obedece à ideia, e, portanto, é um bocado difícil de conciliar isso tudo. E um bom ateliê, quando eu digo bom ateliê, digo um ateliê espaçoso, de facto, facilita as coisas. Ao longo dos últimos 30 anos, escritores académicos, artistas plásticos, críticos e outros coincidiram na identificação de um conjunto de traços distintivos na obra de Agostinho Santos, entre os quais destacam-se as palavras de Agostina Bessa Luís, Armando Coelho, Hélder Pacheco, Hilda Figueiredo, José Saramago, José Rodrigues, Júlio Rezende, Manuel António Pina, Maria Leonor Barbosa Soares, Mário Cláudio, Nadir Afonso, Rui Lage, Sérgio Almeida, Valdemar Cruz e Walter Hugo Mãe. A minha obra, eu acho que se encontra um bocado no expressionismo, entre o expressionismo figurativo e o expressionismo abstrato. Eu não gosto de estar muito ligado a rótulos, mas acho que se há algum que se encaixa exatamente, está na fronteira entre o abstrato, o expressionismo abstrato e o figurativo. Mas é sobretudo uma arte de gesto. É muito gestual. Eu não me preocupo muito com o bem desenhado, mas sim com a ideia que quero. Portanto, eu não tenho as grandes preocupações de desenhar um corpo anatomicamente bem desenhado, mas sim um corpo que consiga transmitir a ideia que eu quero. Se eu quero pôr um homem que sofre ou que é vítima da coisa, não me interessa pôr tal e qual é um homem, mas sim a ideia que eu quero. A obra de Agostinho Santos é, assim, claramente contagiada por movimentos artísticos do século XX, nomeadamente pelo expressionismo, o novo realismo ou até o movimento Cobra. Para além da cor, da forma e da técnica, a arte de Agostinho é igualmente detentora de uma personalidade muito própria, caracterizada por 3 temáticas recorrentes que nunca findam de o inspirar, dada a sua abrangência e potencial expressivo. Eu, ao longo de 30 anos de carreira, que este ano se está a comemorar, tive sempre os temas principais são a mulher, a literatura e a intervenção social. A mulher como fonte de inspiração, no sentido que eu acho que ainda é a beleza interior ou exterior da mulher, mas sobretudo a interior, ainda me interessa e seduz, e portanto eu tenho montanhas de obras inspiradas na beleza, sobretudo interior da mulher. Depois interessa-me a literatura como interpretação. Eu escolho os escritores de quem gosto mais, o José Saramago, o Manuel António Pina, o Fernando Pessoa, ou sei lá, um conjunto de escritores. Tenho a preocupação de selecionar alguns textos e, a partir desses textos, faço interpretações. E pinto, e esculpo e desenho a partir daqui. E faço interpretações a esses textos.
Portanto, é de facto, não direi uma fonte de inspiração, porque eu não gosto da palavra inspiração. Para mim, a inspiração não existe. O que existe é disciplina, o que existe é força de vontade. Inspiração, esta história, eu hoje estou inspirado e vou pintar, eu não acredito nisso. O que é preciso é ver, hoje tenho que ter vontade de trabalhar, tenho que ter disciplina para arranjar tempo para vir pintar, esculpir ou desenhar, ou fazer outro tipo de coisas. Portanto, a literatura é de facto um grande polo de arranque para a minha obra, e depois a intervenção social. A intervenção social, ultimamente até lhe posso dizer que tenho ocupado 70% do meu trabalho, porque eu acho que ninguém consciente e de boa fé se pode aliviar de todos os problemas que a sociedade está envolvida. Nós não podemos andar sorridentes e satisfeitos quando saímos de manhã e ouvimos as notícias ou lemos os jornais e vemos que estão crianças a passar fome, a morrer, há refugiados, há guerras, há atentados, e portanto ninguém de boa fé pode ficar indiferente a isso. E um artista muito menos, e um escritor muito menos. E portanto eu acho que o artista deve usar o seu dom, entre aspas, as suas aptidões, no sentido de tentar denunciar e combater todas essas ilegalidades, todas as corrupções que existem no mundo, todos os males que infelizmente vão existindo. E portanto eu utilizo muito a pintura e a arte, o desenho e a escultura como forma de denúncia e de alerta. É evidente, se me perguntar se ver a questão, se vai, não sei, acho que não, mas pode contribuir sobretudo para alertar a consciência das pessoas e sobretudo para as pessoas, e sensibilizar as pessoas de que a arte não é ou não pode ser só um objeto decorativo. Nós não podemos ter um quadro em casa que combine com os cortinados ou com a alcatifa ou com o sofá, com a cor do sofá.